Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mindcast. E nesse episódio eu tô com uma convidada muito especial, a Flávia Fernandes. Ela vai falar um pouco aqui da trajetória dela dentro da psicologia, vai falar bastante sobre mulheres, relacionamentos, e é uma área que ela gosta muito e que ela tá bastante aí dedicada a contribuir com o trabalho dela como psicóloga. Então é importante que vocês vão conhecer muito sobre quem ela é, o trabalho dela, como que vocês vão conseguir acessar terapia com ela, e ela vai deixar todas essas informações para vocês. Mas antes eu queria dizer para você curtir o vídeo, pessoal, curte o episódio, deixa o like, compartilha com todo mundo, assiste até o final. A Flávia é uma psicóloga incrível, ela vai falar de um monte de coisa interessante, então assiste o episódio até o final, tá? Quero agradecer também à Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino, que tá patrocinando mais uma vez esse episódio. E se você é empreendedor, empresário, que tem algum tipo de acesso, produto ou serviço e queira linkar a sua marca, o seu acesso ou o seu produto ao Mindcast, saiba que vai ter aqui o primeiro link da descrição para você fazendo uma call e marcando ali uma reunião com a gente, fechado? Então vamos lá falar com a Flávia Fernandes. Flávia, obrigado primeiramente por você ter aceitado aqui meu convite. Imagina! Sei que a sua agenda é uma agenda corrida, de psicóloga, que, né, no começo da carreira acaba tendo que fazer tudo, né? A parte de gestão financeira, a parte de agendamentos e tudo mais. E Sim. Atender propriamente dito. Mas fica à vontade para você dizer pro pessoal quem é você, fala das suas credenciais, para onde você tá olhando hoje, né? E qual que é a sua abordagem ou o público-alvo que você atende. Fica à vontade aí para você falar pro pessoal quem é você, tá? Tá. Bom, primeiro, obrigada, Gustavo, pelo convite. Depois de tantos elogios, espero que eu faça jus, consiga lembrar aí tudo de relevante para comentar aqui. Mas, bom, eu sou psicóloga clínica, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. Fiz, obviamente, na faculdade de psicologia, inclusive de lá a gente se conhece, né? Uhum. Sempre gostei, assim, de ouvir, de conversar, de entender, assim, um pouco mais do ser humano, assim, no geral, né? Seja da cultura do próprio país ou da cultura no geral, enfim, as diferenças. Eu lembro muito quando era criança, minha própria mãe se aconselhava muito comigo. Ela falava, gente, você tem que ser psicóloga. E depois a gente cresce e entende que isso, na verdade, é péssimo, né? Mas tudo bem. Enfim, e aí acabou que eu fui indo e decidi ir pra psicologia mesmo. Diferente do que muitas pessoas eu já ouvi, né, que vão pra psicologia. Não fui pra psicologia pra me entender. Sabia que não era esse o caminho, né? Porque a gente ouve muita gente na faculdade, né? Sim. Falando isso. E eu fui porque eu queria trabalhar com isso mesmo. Também porque quando eu pensava ali na minha vida profissional, acho que… Eu não sei, se você me perguntar hoje que outra coisa você faria da vida, eu não sei. Porque eu já, por exemplo, pensei em ser atriz, sei lá, umas coisas assim, né? Sim. Mas é um pouco fora da realidade e tal também. Enfim, é outra batalha bem difícil. Então, nunca fez tanto parte ali da minha realidade e tudo mais. Enfim, também acho que não era isso mesmo. Uhum. Mas se você me perguntar hoje o que eu faria se eu não fosse psicóloga, não sei. Então, fiz, gostei. Na faculdade, né, logo nos estágios ali, eu já comecei a trabalhar bastante com atendimento a mulheres, né? Então, na faculdade, eu lembro que logo que deu pandemia, né, eu já fazia alguns estágios, inclusive um deles num instituto que chama Instituto Não Foi Amor. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi. Elas são bem famosas até Agora, na verdade, meio que virou uma empresa, assim, é um pouquinho diferente. Mas é bem legal, elas passaram no Fantástico, tem uma rede de psicólogos bem legais que trabalham lá. E hoje em dia cresceu esse instituto, né? Então, não são só psicólogas que atendem, elas têm um apoio jurídico também, se eu não me engano, psiquiátrico. Então, abrange, né, qual que é o tema, né? Elas atendem só mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, seja vulnerabilidade social, violência, enfim, né? E era o que mais aparecia, né? Então, ali foi onde eu tive o primeiro contato com atender muitas mulheres, porque nesse estágio eu só atendia mulheres. Online, mulheres do Brasil todo, assim, então umas realidades bem complexas mesmo, bem diferentes, assim, do que a gente tá acostumado, né? Mas eu gostei, era um trabalho que apesar de ser muito difícil, assim, às vezes você desliga a sessão e fala…
preciso de um tempo para voltar. Mas também era muito gratificante, assim, era muito bacana ver a evolução dessas mulheres, né? Quando existia ali, que era a maior parte, né? Porque era o foco, inclusive, do instituto que eu estagiava, a questão dos relacionamentos abusivos, né? Quando você via que a pessoa conseguia sair, recomeçar, enfim. Era muito gratificante também. E é um público que eu gosto, né? E aí, enfim… Depois fiz estágio dentro da faculdade também, né? Um pouco online, porque eu peguei a época da pandemia na faculdade. Um pouco presencial também, no último ano já estava presencial. E, enfim, pegando aí diversos casos, né? Assim, não só com mulheres, mas na faculdade a gente atendia algumas crianças, adolescentes. Teve muita questão de ideação suicida, né? De se automutilar, machucar, enfim. Durante a pandemia também, eu peguei essa fase. E foi difícil também. Mas, enfim, aí, saindo ali da faculdade, né? Eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem terapêutica. Fiz também especialização em terapia familiar e de casal, que eu gosto muito, inclusive atendo muitos casais, né? É uma área que eu atuo bem à frente, assim. E agora eu tô fazendo uma pós também em sexualidade humana. Mas essa tá aí no comecinho, então é só um começo. Mas é mais ou menos isso. E eu gosto, de fato, muito de atender mulheres, casais também. Mas eu gosto muito das demandas do mundo feminino, sabe? Então, acho que é isso. Perfeito, muito bom. Introdução maravilhosa aí que você fez. E aí, eu tenho um roteiro aqui que você me propôs. E a gente vai começar por eles. Acho que é um tema muito importante, né? Falar sobre saúde mental. Do ponto de vista da mulher, eu acho que é um desafio também, né? Porque existem muitas mulheres em questão de vulnerabilidade, em relacionamentos abusivos. Imagino que você se depare com muito essas demandas também. Então, a pergunta que eu quero te fazer, a primeira é… Quando falamos em mulheres incríveis, de quem estamos falando? Fala um pouco dessas mulheres incríveis. Tá. Bom, essas mulheres incríveis, somos todas nós. Mulheres reais, mulheres que a gente vê no dia a dia. Então, eu, a sua mãe, a sua irmã, se você tiver, não sei como que é esse contexto. Sim. A minha mãe, a mulher que a gente vê na padaria, no mercado, é a advogada, é a médica, é a profissional da saúde, enfim… Todas nós, né? Então, as mulheres que têm filhos, as mulheres que são mães de pet, né? Enfim, mas mulheres que estão aí, né? Na vida, na batalha, tentando, como eu sempre falo muito com as minhas pacientes, né? Segurar vários pratinhos, né? Então, dar conta de ser uma boa mãe, se tiver filhos, de ser uma boa funcionária, né? De buscar o seu sucesso ali profissional, de ser boa também, sei lá, esposa ou namorada, né? Dar conta dessa parte de relacionamento, né? Ao mesmo tempo também ter uma vida social, né? Não só, de repente, trabalhar e tal. Enfim, né? A mulher que tá tentando dar conta de várias frentes, né? E que justamente por isso, né? Por essa sobrecarga, às vezes, né? De demandas e tudo mais. Isso sem falar em outros temas que eu acho que depois a gente vai acabar falando. Mas sem falar das cobranças sociais de aparência, enfim. De tudo isso que a gente sabe que também existe. Então, somos todas nós, assim, mulheres reais, né? Que estamos segurando todos os pratinhos, tentando dar conta de tudo. Mas que por muitas vezes, por estarmos sobrecarregadas, é justamente onde a gente acaba se desvalorizando, né? Não olhando tanto pra si, não cuidando tanto da nossa saúde mental e física também, enfim. Então, somos todas. Perfeito, muito bom a sua resposta. Ô Flávia, mas me fala assim, ó, por que você escolheu falar especificamente com mulheres? Assim, você tá nichada pra mulheres, é isso? Pra casais, é isso? Eu atendo, na clínica, eu atendo muitas mulheres, né, na terapia individual. Atendo casais e tenho pacientes homens também, assim. Nunca foi um plano, eu quero atender mais mulheres. Mas eu acho que por uma questão de identificação, isso naturalmente foi acontecendo. E eu gosto, né, assim, do tema. Que nem eu falei, tenho pacientes homens. E os homens também têm suas questões de autoestima. E, enfim, várias outras vulnerabilidades que também existem. Apesar de ser um tabu, né, muitas vezes. Mas acabou que, naturalmente, acontece que hoje a maior parte dos meus pacientes são mulheres. E casais, né? Então, casais têm, os homens também. E a minoria são pacientes homens na terapia individual. Tá. Por que é importante pra você falar especificamente com o público feminino? O que você identifica, e aí, pelo fato de você ser mulher, que é importante falar com elas, acolhê-las, ter esse trabalho como psicóloga, não voltado 100% para elas, mas
você trouxe elas assim pra perto do seu consultório. Por quê, assim? Que tipo de mensagem você quer passar com isso, assim, ó? O que a Flávia acredita que é tão importante estar perto de mulheres, né? Mulheres perto de mulheres, do ponto de vista profissional e da psicologia. Tá. Bom, pessoalmente, né, eu sou uma mulher feminista. E eu acho que hoje toda mulher né, que quer muitas coisas da vida, eu acho que não aceita pouco, né? Que quer ter um relacionamento legal, saudável, que quer ter um reconhecimento profissional, que quer ser ouvida, que quer ser respeitada, é feminista. Apesar de quando a gente fala o termo feminismo também, hoje em dia a gente tá numa onda de negacionismo, talvez, com o feminismo, não sei exatamente, assim, né? Mas que a galera fala, ai meu Deus, é feminista, então parece que significa que você vai deixar o pelo do sovaco crescer, vai mostrar os peitos, não sei, né? Umas coisas absurdas, assim. E se a pessoa quiser, tudo bem também, mas não é sobre isso, né? É sobre a gente ter os nossos direitos, de fato, iguais a dos homens, né? Ter a mesma valorização, ter a mesma voz, enfim. Então, acho que é basicamente isso, né? Falando das minhas crenças pessoais. E aí, eu sou uma mulher, né, de 30 anos hoje, né? Então, assim, hoje muitas coisas já vêm mudando, né? A gente já tem um espaço mais legal e mais respeitoso, assim. Apesar de que ainda tem muitos espaços ainda com diferenças, né? Certo. Mas, ao longo aí da minha construção, né, enquanto ser humano, e da minha própria autoestima, da minha percepção de mim também. Eu lembro na escola, enfim, na adolescência, assim, muitos comentários machistas e muito silenciamento. Enfim, ainda existe muita coisa, né, como eu tô falando. Mas eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de espaço e a gente fala mais disso, né? Então, eu acho que ajudando a sair um pouco dessa caixa, né? A gente, às vezes, até perceber, né, o que o que é ali também que a gente tá sendo silenciado, às vezes a gente nem percebe, né? Então, Entendi. pessoalmente, parte muito desse ponto, dessas minhas crenças, algo que eu sempre, enfim, sempre olhei pra isso. Perfeito. Em relacionamentos também, né, falando da minha vida pessoal também, já passei por relacionamentos que não eram legais. E que, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, né, vai ouvindo, né, vai acompanhando outras mulheres que falam disso também. Então, a gente vai entendendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que é saudável e aquilo que não é. Enfim, e profissionalmente, né, aí quando a gente vai, de fato, começar a estudar, né, pegar, de fato, dados, né, e toda uma cultura, assim, de machismo e da saúde mental feminina no geral, né, por que eu quero falar com mulheres, né, porque eu vejo que as mulheres se cobram muito mais do que os homens. Isso em diversos aspectos, né? Então, por exemplo, a maternidade é um ponto aí que eu acho que dá para as pessoas terem uma noção muito clara, né? Assim, as mães são muito cobradas, né? Os pais, nem tanto, né? O pai, quando às vezes faz alguma coisa, é tipo, nossa, que legal, olha que pai presente e tal. Como se fosse uma coisa assim, né? Tipo, claro que bom, mas assim, é para ser normal, né? Assim, o que é para ser saudável, e enfim, né? E as mães têm muito essa cobrança, né? Quando uma mãe, sei lá, deixa o filho para sair, para fazer alguma coisa, tal, tem muito mais aquela coisa do, ai, mas cadê seu filho? Né? Mas com que você deixou? Né? Enfim. Então, de uma maneira geral, né, o que eu sinto na clínica, das minhas amigas, das mulheres com quem eu convivo, e até mesmo das mulheres de outra geração, né? Por exemplo, tias, avós e tudo mais, que tem uma diferença muito grande, né, na construção dessa autoestima e do quanto elas são cobradas ao longo da vida para tentar dar conta de tudo, né? Por mais que algumas, inclusive, nem percebam, né, esse peso, essa sobrecarga. Então, enfim, eu dei o exemplo aqui da maternidade, mas tem vários outros, né? Então, perfeito. É por isso. Perfeito. Isso linka com essa pergunta de por que esse tema aparece tanto no seu consultório? Tá, linka muito. Bom, eu acho que o tema aparece tanto, acho que por vários motivos, mas eu acho que um deles é porque a questão da autoestima, né, e da autocobrança feminina e tudo mais, ela nem sempre chega, né, o paciente nem sempre
ela chega no consultório com uma noção de que ela se deixa de lado, de que ela se desvaloriza, de que não tem algo legal ali na vida dela, né? Seja na área que for. Muitas vezes isso vem disfarçado de outros sintomas, né? Uma ansiedade generalizada, estresse crônico, depressão, ou sintomas que não necessariamente já são um transtorno e tudo mais, mas que você percebe que não é saudável, né? Então, uma tristeza, uma sensação de que nunca é suficiente, né? Os relacionamentos, né? Mostram muito isso, né? Seja relacionamento familiar, seja amoroso, seja no trabalho, né? A pessoa tá sempre com uma sensação de que precisa fazer mais, né? De que não é suficiente, e sempre muito cansada, né? Então, isso vem muito camuflado, né? Em outros sintomas, sejam sintomas cognitivos, né? Que nem a gente tá falando aqui de tristeza e tudo mais, mas sintomas comportamentais também, né? De que são os sintomas comportamentais, né? É isso da mulher, às vezes, não se ouvir, não ter um tempo para si, né? Para se cuidar. Então, tá sempre cuidando do outro, né? Assim, e ela sempre fica de lado, assim, né? Então, isso aparece bastante no consultório, mas nem sempre a paciente chega já com essa identificação, né? Olha, tô me deixando de lado e tal. Geralmente, isso vem camuflado de outros sintomas. Nossa, meu trabalho tá assim, ou o problema é, sei lá, o meu relacionamento, mas não entende que tem muitas coisas ali por trás. Então, entendi. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Porque ainda existe tanta dúvida no público feminino em relação à própria capacidade e às crenças sobre si mesmas. Você percebe que as mulheres têm dificuldade de autoafirmação, de acreditarem nesse potencial aí? Que as potencialidades, né? O empoderamento e tudo? Sim, muito, eu percebo. Um exemplo muito claro, assim, para mim, que eu vou trazer aqui um caso mesmo que já aconteceu, de paciente que, assim, no contexto de trabalho dela, né? É uma mulher, assim, que tá sempre estudando, sempre à frente, uma ótima funcionária, super dedicada, gosta do que faz e quer mais daquele trabalho, né? Assim, isso no contexto de empresa, no mundo corporativo. E às vezes surge uma vaga ou surge uma oportunidade e ela, nossa, não, mas eu não vou, porque acho que eu não tô pronta. Acho que ainda não é o suficiente, acho que não, preciso de mais, sei lá, capacitações e tudo mais. E, inclusive, tem um estudo que fala sobre isso, que no mercado de trabalho, homens e mulheres nos mesmos cargos… Então, exemplo, sei lá, o CEO de uma empresa, né? Você tem ali um CEO homem e uma CEO mulher, né? De empresas ali diferentes. Se você for pegar… A educação dessa mulher, ela fez muito mais investimento, né? Ela tem muito mais formação e tudo mais do que esse cara. Mas, geralmente, esse cara, ele não tem problema em se candidatar, ele vai. Muitas vezes até naquele jeitinho, assim, cara de pau, né? Assim que a gente fala, né? Fala que sabe muito, mas não sabe nada. Enfim, e às vezes também tá tudo bem. Porque às vezes isso faz a pessoa aprender no caminho e leva, né? Pras coisas. Mas o que eu quero dizer, né? As mulheres duvidam muito de si, né? Duvidam muito da sua própria capacidade, né? E aí a gente falou de crenças, né? E na TCC a gente trabalha muito com crenças, né? Que a gente acredita sobre si, sobre o mundo, enfim, sobre as coisas. E tem uma estrutura ali, né? Desde a nossa criação, que é diferente, né? Por exemplo, quando as cobranças mesmo em casa, né? Geralmente a menina é muito cobrada e muito ensinada desde cedo. Não, você tem que saber cozinhar, você tem que saber pelo menos fazer um arroz, você tem que saber limpar a casa, você tem que saber ser um adulto funcional, né? Você tem que, enfim, né? Você tem que sentar direito, você tem que, né, ser menos grossa, você tem que falar, né, assim, mais polida, né? Enfim, sempre muito num lugar de cuidado, né? Então, isso tem muito uma cobrança quase que ali para ser perfeita, né? Diferente do menino, né? O menino, menino é assim mesmo, né? Menino fala palavrão, menino… Né? Então, assim, os meninos têm mais espaço, eu acho que, para errar e para serem eles mesmos, para serem espontâneos. E eu acho que a mulher não. Entendi, perfeito. É um pouco da cultura, né?
Total, muito. Que coloca a mulher nesse lugar, né? Sim. E isso vai indo pra vida adulta, né? Essa descrença sobre si, né? Sim. Desde criança, aí na adolescência, né? E aí você vai se tornando adulto e você, né? Você tem essa crença aí de que você tem que dar conta de tudo. De que você, de fato, tem que ser, sei lá, uma boa dona de casa, uma boa funcionária, uma boa esposa, uma boa mãe. Isso se você quiser ou não ser mãe, né? Enfim. E aí, às vezes, você se vê na vida adulta com 1 milhão de demandas e você fala, caramba, tô falhando. E aí, é o momento que você fala… que você vai se colocando pra baixo, né? Que você acha que tem alguma coisa errada, né? Porque você não teve muito espaço pra errar e, olha… tá tudo bem não dar conta de tudo. Sim. Né? Não ser boa em tudo. Sim. Né? Faz parte. Que é um pouco da funcionalidade do ser humano mesmo, né? Que é isso, assim, eu atendo algumas mulheres nesse contexto de trabalho, família, filhos… E é sempre essa crença, não é sempre essa crença, né? Mas tem essa crença de estou fracassando, sabe? Estou sendo incapaz, né? E aí teve uma que me falou assim, uma frase que foi muito forte, que a gente trabalha isso até hoje, que é eu não posso tirar a capa, sabe? É como se eu fosse uma mulher que precisa resolver todas as demandas, não posso pedir ajuda pra ninguém. E tenho que equilibrar todos esses pratinhos ao mesmo tempo. E é um desafio, né, Flávia? Porque a crença realmente… Imagina, a gente aprende uma coisa, né? A ser daquele jeito, sei lá… E a gente vai sendo reforçado ao longo da vida. Dos porque anos, a gente né? é parabenizado, né? Sim. Quando a gente vai dando conta, né? Exato. É como se viesse esse feedback… Mas não necessariamente porque é um feedback positivo, né? Ele é bom, porque a pessoa tá tendo que se colocar… ali numa exaustão muito grande, não abre espaço pra ser vulnerável, né? Ô Flávia… Qual o impacto da comparação na autoestima feminina? Fala um pouco disso. Tá. Bom, a comparação tem um impacto gigantesco, né? Porque quando a gente se compara, né? O lugar da comparação, eu acho que ele já parte de um lugar muito injusto, né? Por quê? Porque geralmente a gente se compara, né? Seja com pessoas que a gente vê na rede social, né? No celular e tudo mais. Seja até mesmo alguém ali da nossa vida real, do nosso cotidiano. Mas a gente só sabe e a gente só vê um recorte da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, vim aqui hoje e vi uma mulher ali, sei lá, linda, maravilhosa. Falei, ai meu Deus, hoje eu tô péssima, olha que incrível, né? Ou sei lá, eu vejo alguém ganhando um prêmio, não sei o que lá, e eu falo, meu Deus, ainda não tô ali, né? Enfim, né? Comparações assim. Só que aquilo é um recorte, né? Da vida da pessoa. Eu não sei, de repente, dos privilégios que essa pessoa tem, né? É o famoso assim, né? Isso é muito, muito típico, né? Todo mundo tem todas as horas do dia. Não, caramba! Se você pega o seu carro e vai trabalhar, você chega em 5 minutos no seu trabalho, né? Em meia hora vai que seja, né? Ou você tem uma qualidade de vida que você vai a pé pro seu trabalho. E aí você vai se comparar, né? Vai falar que você tem as mesmas horas do dia do que uma pessoa que, de repente, pega não sei quantos ônibus, vem de outra cidade, chega muito mais tarde. Enfim, não tem, né? Então, falando desse lugar da comparação, né? Do mundo feminino e pra autoestima… também parte desse lugar, né? A gente vê um recorte ali daquela mulher, né? A gente não sabe como é o por trás, né? Isso sem falar nas redes sociais, que aí… é o recorte do recorte, né? Às vezes a gente vê uma foto, a pessoa, sei lá, tirou 10 fotos pra postar pra uma ficar legal. Fora os filtros, fora procedimentos estéticos mesmo, enfim, né? Às vezes algumas coisas ali que o outro tem acesso e que às vezes não faz tanto parte da nossa realidade, né? E, de novo, isso falando do mundo também da aparência, né? Mas tem outras competências que a gente também se compara, né? Por exemplo, nossa, olha essa mulher, ela é tão autoconfiante, né? Ela vai, ela fala, ela faz, ela acontece e tal… E claro que é legal, claro que isso é admirável, né? Mas às vezes a gente vai se comparar e, sei lá, essa pessoa cresceu num lar saudável, né? Bacana, que sempre foi validada, né? Que sempre foi ouvida, que sempre teve espaço, né? Pra se expressar e tudo mais. E aí, de repente, você não veio desse lugar, né? Não que você não possa chegar nesse lugar. Você pode, porque isso dá pra ser desenvolvido, claro. Mas, enfim, a comparação vem desse lugar injusto, eu acho, né? Da gente… num recorte da vida do outro. Perfeito. Sabe? Acho que é bem por aí mesmo. Ô Flávia, mas por que a comparação afeta tantas mulheres? Eu acabei de te fazer essa, né? Não, você fez… eu fiz qual é o impacto da comparação. Por que a comparação afeta tanto as mulheres assim? Fala um pouco disso. Tá. Eu acho que afeta porque… de novo, a gente entra num lugar também aí…
do crescimento ali, né? Desde a infância, né? Da adolescência e tudo mais. Tudo volta pras crenças, no Tudo volta pras crenças. E tudo também, assim… tudo no mundo feminino tem muito mais impacto, assim, né? Por exemplo, a gente vê muito… que nem modelos, né? A gente vê muito mais modelos mulheres, assim. Claro, hoje em dia tem e tal, mas quem é que fica famoso, né? São as modelos mulheres, né? Enfim, tem muita cobrança em cima desse mundo, assim, tanto do corpo quanto de outras coisas, né? Então, a gente parte de um lugar, de novo, de ser muito cobrada e automaticamente muito comparada, Sim. né? Assim, tem muito, eu acho que exposição também da mídia, tanto não só do corpo feminino, mas até do intelecto, de outras coisas, né? Eu acho que é muito mais bombardeado, né? E fora isso, né? Fora impacta tanto as mulheres, acho que, de novo, né? Por esse lugar de ser um lugar injusto, né, da comparação, mas também por ser um lugar onde existe para as mulheres, muito mais estabelecido do que para os homens, um lugar de padrão de como tem que ser, né? Então, tem que ser magra, tem que ser do cabelo liso, tem que ser branca, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Algumas coisas ainda bem vão mudando com o tempo, né? A gente vai tendo outras referências, mas tem muito esse lugar de como as coisas devem ser, né? Então, sem falar da aparência, né? Mas falando ali da personalidade, tudo, né? Tem esse lugar também do… você tem que, né, ser elegante, você tem que ser polida, né? Não pode usar uma roupa vulgar, né? E o que é o vulgar, né? Já parte disso. Tem que se vestir de determinada maneira, tem que falar de determinada maneira, não pode falar essa palavra, não pode falar aquela outra. Enfim, né? Então, tem um padrão, eu acho, de como as coisas devem ser, sabe? Então, acho que por isso que impacta tanto as mulheres. Porque tem muito mais esses padrões, eu vejo, no mundo feminino do que no masculino. Perfeito, Flávia. Flávia, relacionamentos e autoestima, quanto isso tem a ver? Totalmente. Muito, né? De novo, a gente volta para a infância e também para as crenças, mas assim, seja o relacionamento familiar, né, que é a nossa primeira base, né, a criança ali, qual que é o primeiro, né, também, na verdade, o ser humano, a gente é um ser social, né? A gente se relaciona o tempo todo. Por mais que às vezes você fale, eu não sou uma pessoa muito sociável, né? Não gosto. Mas você se relaciona, não tem jeito, né? Faz parte da nossa sociedade. Então, assim, quais são nossos primeiros relacionamentos ali na vida, né? Nossa família. Aí, daqui a pouquinho, a gente cresce um pouco mais, né? A gente vai pra escola. Aí, a gente começa a ter outras referências, né? Os professores, os amigos, né? Aí, a gente vai crescer um pouco mais na adolescência, né? Aí, vai entrando já outras coisas, né? Vai entrando… A gente já ter um pouco mais de repente, vaidade, né, dessa coisa do namoro, né, do gostar e tal, enfim, vai tendo outras referências ali. E todos esses relacionamentos, sejam amizade, seja amoroso, seja familiar, seja no trabalho também, né, interferem porque né, também é parte de como a gente se enxerga, né? Como o outro nos trata, também faz parte ali de uma camadinha de como a gente vai acabar se olhando, né? Então, de novo, né, se você vem de uma família bacana, né? Onde tem carinho, onde tem diálogo, onde tem respeito, né? Aí mais pra frente pra escola, né? Se você tem uma fase escolar ali, né? Vamos dizer assim, saudável, legal, né? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que sofre bullying por muito tempo, seja pelo que for, né? Por condição social, por cor, por peso, enfim, né? Isso já é uma coisa que marca também, obviamente já vai afetar ali um pouquinho, né? Da crença da pessoa sobre si, né? Depois, mais pra frente, né? Os relacionamentos, né? Amorosos, né? Então, se você tá num relacionamento bacana, né? Que te valoriza, que te coloca pra cima, que te motiva, que te respeita, enfim, né? Isso vai também te ajudando, né? E o contrário também, né? Se você tá num relacionamento que faz o contrário, né? Que a pessoa te coloca pra baixo, que a pessoa fala que, né? Sempre a culpada é você, que, né? Que você é louca, né? E todos esses clichês, né? De relacionamentos abusivos heteronormativos, né? Vão ali também destruindo um pouquinho dessa autoestima e até mesmo, às vezes, falando de relacionamentos abusivos, né, da identidade mesmo, né? Muitas pacientes chegam no consultório totalmente, assim, perdidas, falando, Flávia, eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu gosto de usar, eu não sei… Eu tenho uma paciente que, inclusive, ela falou, olha, vou te falar uma coisa, eu nunca comprei uma roupa… Nunca fui numa loja comprar uma roupa e provar, e eu escolhi a minha roupa. Aí eu virei pra ela e falei, como assim? Ela, toda vez que eu vou numa loja escolher a roupa, eu mando foto pra minha mãe ou pra minha irmã, elas me ajudam.
Aí eu falei, mas você nunca comprou uma peça? Você, tipo, foi lá, gostou e comprou? Ela, não. Então, assim, olha como marca a pessoa, né? Assim, ela precisa da aprovação do outro. Pra uma coisa que, teoricamente, é simples, né? Assim, ele comprar uma roupa, né? É parte de você entender quem você é, né? O que você usa e tudo mais. Então… em relacionamentos também isso acontece muito, né? Então, voltando para esse ponto, as pacientes chegam muito perdidas às vezes, falando, né, não sei o que eu gosto de fazer, não, né, muito dedicadas ao outro, né? Seja esse outro uma figura masculina num relacionamento, seja esse outro a própria família ali, que se dedica muito, né? Tem relações abusivas dentro das famílias também, Sim. né? Da gente, às vezes, um pai ou uma mãe que exige demais, né? Que não consegue cortar esse cordão umbilical, né? Ainda demandar demais, enfim. Então… Voltando à pergunta, qual que é mesmo? Ó, eu já quero emendar com uma porque vai fazer total sentido. Como que identifica, né, se o relacionamento está sendo prejudicial para a autoestima? Porque você falou ali, né, às vezes ela é invalidada, tem um narcisismo ali, tudo é culpa dela. Fiz isso porque você fez aquilo, tem muito isso, né? Sim, E aí elas ficam presas nessa teia de aranha, né? E aí a importância de você estar ali para fazer ela pensar, né, se esse relacionamento de fato faz sentido. Como que é que você faz aí pra ajudá-las a identificar o quanto prejudica a autoestima delas? Bom, de fato, né, é um ciclo, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, é literalmente um ciclo, né? Então, qual que é esse ciclo, né? A primeira fase ali é a fase da tensão, né? Que é a fase do abuso, né? Que é aquela coisa de você pisar em ovos. Tipo assim, nossa, eu não posso falar, sei lá, uma coisinha num tom mais alto, eu não posso, sei lá… trazer um descontentamento meu, né, ali do relacionamento, que a pessoa explode, seja uma explosão verbal, seja já num outro nível, enfim, né? Então, aí a segunda fase que é essa explosão, né? Pra onde vem, de fato, o abuso, né? Seja o abuso verbal, né? Então, xingando, brigando, menosprezando ali essa mulher. Seja, de fato, o abuso físico, né? E a terceira fase, né? Que é a famosa lua de mel, né? Que é a fase do também arrependimento, né? Que é quando a pessoa, não, me desculpa, né? Mais uma vez, eu prometo que eu não vou fazer. Eu prometo que foi a última vez, enfim. Então, os relacionamentos abusivos, normalmente, eles têm esse padrão, esse ciclo, né? Então, isso é meio que pra gente, pra mim, né, que trabalho já diretamente com mulheres, com essa área, é fácil, né, de identificar. Mas, isso também tô falando de relacionamentos abusivos, assim, que tem esse ciclo muito estabelecido. Porque tem também os relacionamentos onde não são saudáveis, não estão felizes, mas não necessariamente se configura ali um relacionamento tóxico, né, abusivo, mas que tem sutilezas ali que você vê que impacta a autoestima da pessoa, né? Então, por exemplo… de repente, se você chega ali pro seu parceiro e, né, contando, nossa, fui promovida, né, consegui alguma coisa, ou sei lá, nossa, passei naquele mestrado que eu queria muito, né, enfim, contando uma coisa ali legal, uma conquista e tal, e a pessoa né, age como se não fosse nada, tipo, Que invalida, né? Invalida, né, assim, não vibra com você e tudo mais, né, te coloca pra baixo, né, ou então você quer fazer alguma coisa, né, eu tinha uma paciente que, ela queria muito dirigir, ela não dirigia e tal, e ela queria muito tirar carta pra ela ter um pouco mais de autonomia e tudo mais, e o companheiro dela sempre falava, não, você não consegue, não é pra você isso, você não vê como você é desastrada, você não vê como você é desatenta, sabe? Esse já é um nível máximo ali de um relacionamento bem complexo mesmo. Mas como eu falei, tem outras sutilezas, né? Então, ou às vezes, né, você chega até contando alguma coisa e a pessoa até fica feliz e tal, mas você vê que, né, tem dificuldade de lidar, por exemplo, com a mulher que ganha mais… né? Porque acontece muito isso, né? Da mulher ser mais bem-sucedida do que o cara, né? Hoje em dia, sim, ainda bem. Né? As mulheres estão trabalhando, né? Estão buscando a independência financeira, o que é essencial, né? Inclusive, fantástico. Esse é um dos pilares para você não ficar presa num relacionamento… tóxico, né? Num relacionamento abusivo. Se você tem a tua independência financeira, a tua autonomia, se não tá legal, você sai. É mais fácil, Flávia, a mulher que é bem-sucedida na carreira dela tomar a decisão de sair, né? Porque, lógico, né? Estudando, atendendo e assistindo também vídeos sobre, né? A gente percebe que muitas das vezes a mulher não sai porque ela não consegue bancar a vida dela. Não porque ela não tem a capacidade, mas é porque ela se colocou tanto nesse lugar que foi fragilizando ela, que ela perdeu a capacidade de olhar pro que ela gosta, o que ela faz bem. Porque esse marido vai fazer tudo. Não, eu que faço, eu que vou pagar, eu que vou fazer. Só que isso é um lugar silencioso e perigoso pra ela ficar, né?
Muito. De certa forma. Nossa, você tocou num ponto muito, muito Porque eles forte. usam isso, né, pra manipular, né? Eu que pago, eu que faço. Se não fizer do meu jeito, eu não vou pagar isso. Não vou tirar o filho da escola E é tal. uma forma de controle total. De controle, né? E é muito comum também, assim, mulheres que, por exemplo, né, de repente se veem infelizes no casamento, com, sei lá, 30, 40 anos de casamento, né? Ou seja, né, não que seja tarde, mas que, assim, já passou uma grande parte da vida sem estudar, ou estudou, mas não exerceu a profissão e tudo mais, enfim, se dedicou àquela família, ao relacionamento e tudo mais. Justamente, né, com esse disfarce aí de benefício de eu cuido da família, mas eu não preciso eu tenho meu marido aqui provedor, eu não preciso me preocupar com contas, né, com boletos, com essas questões, mas ao mesmo tempo você também não tem muita liberdade, né? Você não tem autonomia, né? Você viaja para onde a pessoa quer, você faz o que a pessoa quer. Claro, né, gente, que nem toda configuração desse tipo de relacionamento vai ser ruim, né? Claro que pode ter também, eu imagino que tenha relacionamentos onde de fato existe ainda essa configuração mais antiquada, né? Mais antiga do homem ser provedor e a mulher cuida ali de outras coisas, mas que são felizes, né? E se for feliz, se tiver, tudo bem, né? Mas o grande ponto, né? Que inclusive a gente, né? Que o feminismo a gente quer muito trazer para as mulheres é você não tem que nada, né? Você não tem que trabalhar e fazer isso, fazer aquilo. Você tem que fazer o que você quiser, né? Mas é ter a consciência de que se você não tem a tua profissão, se você não tem uma forma ali de saída, se você não é herdeira, né? Se você não tem uma forma de sustento na vida para além desse marido provedor, né? Se uma hora esse relacionamento acabar, o que você faz? Né? Então, assim, muitas das vezes ele não acaba, né? Porque é uma maneira de controlar a pessoa a ficar naquele lugar. Sei lá, eu tô tentando pensar com a cabeça de psicólogo, que eu sei que você também tá fazendo isso, né? Que é assim, ó, tá, mas não deveria existir um espaço pra ela ser ela? Eu acredito que deva, independente, né? Porque, tipo assim, beleza, meu marido é bem-sucedido. Cara, mas eu também quero ser. É uma parte por além do relacionamento, né? Ela tem as características dela, ela tem os gostos, os desejos, as vantagens, as crenças. Então, assim, né? Não sei se é muito saudável a mulher matar aquilo que ela é boa pra viver. Não tô dizendo que quem quiser fazer isso, não tô dizendo isso. E que nem todo relacionamento que a pessoa vive assim acontece isso. Né? Mas muito sim, né? Mas você acredita que é um lugar perigoso, assim? Porque, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento, mas ela tem a autonomia dela, ela ganha o dinheiro dela, ela tem a carreira dela. Né? Meu marido tem a carreira dele, eu tenho a minha. E a gente se dá bem enquanto casal. Porque, de novo, né? Relacionamentos podem acabar, né? E se acabar, vai ficar pior pra quem? Se ela tiver refém, né? Sim, talvez fique ruim só pra ela, né? Exato. Ou mais pra ela do que pro outro, né? Sim, eu acho que é sempre pior pra quem fica nesse lugar de se anular, né? Pra quem fica nesse lugar de você aceitar ser controlado ali, né? Por mais que seja muito sutil, gente, de novo, às vezes é muito sutil, né? A gente às vezes dá aqui alguns exemplos que a pessoa fala, ai não, mas imagina, meu marido não é assim, né? Eu posso ir pra academia, eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso sair com as minhas amigas, eu posso escolher onde que a gente vai viajar junto, não é ele que decide tudo, tal, isso, tal. Tudo bem, mas esse, de novo, é o grande ponto, assim, né? Por mais que, de repente, seja um relacionamento até saudável, né? Do ponto de vista de não exercer controle ou violência e tudo mais. Mas, de novo, ainda assim, é que nem você comentou, assim. Não existe garantia que esse relacionamento vai ficar pra sempre, né? Exato. Então, acho que é importante você ter um plano B, né, na vida, assim, né? Então, você saber fazer outras coisas, você não depender, né, de alguém. Então, eu acho que é um lugar saudável. A gente ter nosso trabalho, a gente ter… a gente saber quem a gente é, o que a gente gosta, né? Ter a convivência com as amigas e não só ficar em função da família e da casa, enfim. Perfeito. Autocobrança, culpa, o não feminino. Fala um pouco disso. Tá. Bom, acho que autocobrança, culpa e autoestima tem muito a ver, né? Por quê? A autoestima parte muito desse lugar da gente, às vezes, da gente se cobrar, né? Da gente estar insatisfeito. E pra gente, às vezes, conseguir ter um tempo, né? Pra se olhar, pra se cuidar, né? Seja do corpo, da mente, né? Do que for. A gente precisa ter um tempo
pra isso, né? E pra gente ter um tempo, a gente precisa falar alguns nãos, né? Então, seja pra família, seja falar não, né? Pro trabalho, não. Nem que seja 2 vezes na semana, eu vou terminar tal horário mais cedo, né? Eu vou ter final de semana, né? Eu tenho uma coisa que acontece muito na clínica também, que eu tenho pacientes, assim, que a gente fica um tempo trabalhando, né? É assim, para essa paciente tirar um pouco o pé do trabalho também, né? De ter pelo menos seu sábado e domingo, né? Por exemplo, eu tinha uma paciente que trabalhava de segunda a sábado, muito assim, o que aparecia, ela pegava, ela autônoma também e tal, enfim. Muito bem sucedida, enfim. De novo, uma mulher incrível, né? Mas que para muitas coisas ela não tinha tempo, né? E quando ela tinha tempo, era só o domingo, ela estava exausta. Então, o que ela ia fazer, né? Então, é isso de colocar limite, né? De falar, não, eu preciso de um tempo para mim, né? Não significa que eu sou, sei lá, folgada, né, ou egoísta, né, por falar não, às vezes até para passar um tempo com meu filho, né, claro que você tem que, se você for mãe, por exemplo, você tem que dividir as coisas, mas é importante, dentre essas divisões, ter uma que seja para você. Sim. Também, né? Sim. Então, eu acho que… E o não feminino tem muito um estigma, né? Assim, a gente é muito, de novo, culturalmente, ali, né? Desde a infância, muito ensinada a falar sim, né? Há muita mulher no lugar do cuidado. Né, a gente vê muito, por exemplo, né, geralmente quando os pais vão ficando mais velhos, adoecem, é sempre a irmã mulher, né, que fica nesse cuidado. É difícil você ver, às vezes, um homem nesse cuidado, né? Então, a mulher sempre pega esse cuidado, né? E é sempre uma desculpa. Não, mas é porque ela já sabe, sei lá, o médico, ela sabe o remédio, ela sabe o que tem que fazer. Mas assim, você não sabe o que você nunca fez, né? É só pegar e fazer, sim, né? Sim. Assim como várias outras coisas. Então, o não, às vezes, ele causa um espanto. A dificuldade de falar não, seja trabalho, seja família, seja relacionamento, de novo, é algo que aparece muito na clínica. A dificuldade das pacientes em falar não. A hora que elas vêm, elas já estão fazendo 1 milhão de coisas pelos outros e no tempo que resta, exaustas. Sim, perfeito. Como que faz para reconstruir a autoestima? O que é importante olhar do ponto de vista da TCC ou da psicologia, para que ela consiga falar, opa, tô me colocando lá no final da fila, preciso voltar para o primeiro lugar da fila. Tá. O que é importante para reconstruir? Na clínica, né, assim, uma das primeiras coisas, assim, quando eu identifico, né, esse padrão ali que não é saudável, né, da autopercepção feminina, uma das coisas que eu faço são exercícios mesmo, né, falando da TCC, exercícios às vezes simples, né, que você coloca o paciente para pensar, né, e às vezes coisinhas assim, tipo, me fala 5 qualidades suas e 5 defeitos, né, a pessoa fala os 5 defeitos assim. Rapidinho as qualidades. As qualidades, ela fica… E às vezes fica mesmo, assim, pra falar uma. Sim. E às vezes fala uma qualidade, que essa qualidade, inclusive, você fala assim… Sei lá, esses dias mesmo, assim, também. Uma paciente falou pra mim, a primeira coisa que ela falou, depois de um tempo pensando… eu sou paciente. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Enquanto ela pensava também sobre outras coisas. E eu falei, claro, ser paciente é bom, é importante na vida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tudo em excesso também não é legal. Se você é paciente demais, o que significa? Isso te coloca também no lugar, às vezes, de ser muito compreensiva, de você ser atravessada. Né? Então, eu sempre falo muito para as pacientes também, né? Todo sentimento que a gente tem uma função, né? Até a raiva tem uma função, né? A raiva tá te mostrando que tem alguma coisa que não tá legal, né? E ela te coloca num lugar ali de movimento, né? Exato. Então, esses exercícios simples, né? Às vezes de perguntar, só nisso a pessoa já… Né, Perfeito. Você já percebe… de uma maneira mais ampla, de fato, como essa pessoa se enxerga, né? E ela também, às vezes, passa a se dar conta. E outros exercícios também, que aí a gente vai fazendo, né? Muito voltado para autoestima, seja lá no ponto que essa pessoa tem, né? Tem gente que tem mais a ver, de repente, ali com questões de aparência. Tem pacientes que tem muito a ver com a perda da autonomia por conta da idade. A gente falou de mulheres, eu tenho muitas pacientes idosas também. E eu adoro. Porque elas são as pacientes, assim, que… mais acatam as tarefas da TCC, assim, isso é muito legal. Elas voltam e elas fazem, e elas
elas realmente, assim, elas depois, né, quando a gente entra num processo, às vezes, de alta, tal, né, que eu peço pra gente passar pra quinzenal, porque já tá tudo certo, né, tá tudo caminhando. Elas são muito gratas e elas mudam muito mesmo a mentalidade, né, porque elas vieram de uma geração que não falava disso, então… você vê que tem um brilho muito legal, assim, quando elas falam disso, assim, sabe? Então, alguns exercícios assim, né? E outras coisas também, como justamente exercitar esse não, né? Eu sempre falo para as pacientes também, né? A partir do momento que você tá falando sempre sim pro outro, né? Você tá falando não para você, né? Se você já tá ali… sei lá, sobrecarregada no trabalho, com a sua família, com isso, com aquilo, aquele outro, como é que você vai pegar mais demandas, né? Assim, às vezes o outro tá até precisando, sim, mas e você? Né? É o famoso assim, como é que você vai cuidar se você não tá bem? Exato. Também, né? Então, você precisa se priorizar e encontrar um tempo de qualidade, né? E aí, de novo, é aquela pergunta que eu faço muito. O que você gosta de fazer por prazer? Só porque é legal, só porque é um hobby. Não é pra ser produtiva, não é pra ser útil, é só por prazer. Sim. E muitas vezes os pacientes bugam, né? Assim, não sabe, né? Às vezes até tem uma coisa ou outra como hobby, mas aquilo às vezes acaba virando uma demanda, às vezes, de trabalho, de ser produtiva, enfim. Sim, perfeito. Então, essa é uma das coisas, né? Acho que respondendo aí. Sim, fala bastante dessa parte prática, né? Na prática, tem que exercitar esses comportamentos, né? De colocar mais limites, né? Dizer mais não. Ter um tempo pra si. Essa questão do autocuidado, né? Sim. Seja pra fazer um exercício físico, que é uma coisa que eu falo muito pros pacientes, que é um pilar super importante, né? Não só pra autoestima, mas pra diversos outros… Perfeito. Outros pontos ali da vida, né? Pra manejo de estresse, ansiedade, enfim. E outras práticas também, né? Assim, de descobrir um hobby. Eu falo muito do hobby, assim, também com elas, né? Descobre uma coisa que você faz por puro prazer. Sim. Né? Só porque é gostoso, né? Então, seja cozinhar, seja sentar na TV e ficar vendo uma série fútil. Dane-se, né? Eu quero ficar vendo, sei lá, as Kardashian, não sei, né? Assim, vai, né? Esvazia sua mente, vai ter esse tempo pra você. Ou vai no cabeleireiro, vai fazer sua unha, vai… Enfim, fazer aquilo que tenha um momento ali de respiro, de cuidado, né? Sejam coisas que você faz paga também, né? Tipo, vou fazer uma aula disso, uma aula daquilo. Mas aqui em Ribeirão, por exemplo, tem muitas coisas gratuitas também que abrangem isso, né? Por exemplo, a gente tem o yoga no parque, né? Que acontece todo final de semana, sábado e domingo. Acho que no sábado é no Belas Artes e no domingo é no Curupira. Enfim, que é totalmente gratuito. Você leva seu tapetinho, você vai, você faz, né? Tem uma outra iniciativa também que é gratuita, de terapias holísticas, mas que as meninas são super preparadas. Eu conheço uma delas pessoalmente, que chama As Jardineiras, né? Que elas também estão no parque uma vez por mês, né? Se você seguir lá no Instagram, vocês vão ver. Que elas oferecem, né? Então, assim, é um momento ali de autocuidado. Isso, inclusive, seja pro público feminino ou masculino. Mas, enfim, são momentos de pausa. Acho que é muito sobre isso. Sim, perfeito. Pra gente ir mais pra parte final, que a gente tá encerrando, vamos falar do quando que a mulher deve buscar ajuda, assim. O que você fala aí pra elas, que elas têm que ligar o sinal de alerta para que elas busquem ajuda? O que tem que estar acontecendo? É sintoma? É pensamento? É comportamento? O que você diria para as mulheres aí? Tá. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Falando aí de sintomas, né? Quando a paciente, né, a maior parte ali do tempo tá triste, tá desanimada, né? Não tem disposição para fazer nem coisas que antes a pessoa gostava, né, de fazer. Quando tá com sintomas ali de irritabilidade muito grande, então qualquer coisa vira um estopim, né, um estresse crônico. Quando essa paciente percebe que, né, ela não sabe mais quem ela é também, porque isso acontece também, né? Porque tem aquela coisa da gente descobrir quem a gente é, e tem aquela coisa também da gente redescobrir, né? Porque ao longo da vida a gente muda, né? Então isso é também uma coisa que aparece na clínica, né? A paciente até então era de um jeito, de repente agora ela é mais velha, passou por outra fase, teve outras vivências. Às vezes, inclusive, tá vivendo coisas que ela mesma julgava. Isso acontece muito, é muito legal quando elas se permitem, assim. Então vão mudando, mas às vezes elas ficam meio perdidas, né?
Isso falando, né, dos sintomas aí, talvez cognitivos, né, emocionais, mas, né, comportamentais, né? Então, se você vê que, poxa, você não tem mais disposição para nem fazer um exercício físico, você não tem disposição para, sei lá, né, que acontece também, sei lá, lavar seu cabelo, né, enfim, para se cuidar, seja do externo, mas seja do interno também. Nossa, eu não consigo ter disposição para ler um livro, né? Eu não consigo, eu não me concentro, né? Eu só quero saber. Isso também é uma coisa que acontece demais, né? As pacientes falam: nossa, a única coisa que eu quero é chegar em casa, deitar no sofá e ficar no TikTok, ficar não sei onde, né? E são coisas ali muito rápidas, isso não ajuda em nada, né? Então, assim, as pessoas não conseguem. Quando você percebe que você não consegue ter um tempo de pausa. Sim. Né? E um pouco de tudo também do que a gente falou aqui hoje, né? Você percebe que você tá num relacionamento que a pessoa te poda de alguma maneira, né? Que tem qualquer tipo de violência aí, Sim. né? Obviamente, inclusive a gente sai só do nicho da autoestima e entra para outros. Mas enfim, e outra coisa que eu sempre falo também, né? Não espera chegar no limite ali, né? Poxa, você percebe que já tá um tempo ali, né? Que você tá sem disposição, né? Que tá desanimada, né? O que você percebe que você não tá feliz em alguma área dessa vida. Putz, acho que eu não tô mais feliz no meu casamento, né? Ou acho que esse trabalho não faz sentido, eu quero mudar de área, eu quero mudar de profissão, né? É um momento que também a terapia ajuda muito a pessoa a se reencontrar e ter um pouco desse norte, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Não esperar chegar no ponto máximo ali de exaustão ou de tristeza, enfim, né? Seja do que essa pessoa estiver aí sentindo. Perfeito. Flávia, pra gente ir pro final, que mensagem final que você deixa aí pras mulheres ou pro público em geral sobre psicologia, sobre terapia? Fica à vontade aí pra você, tá? Se você quiser direcionar pra sua câmera, fica tranquila e à vontade, tá bom? Que mensagem que você quer deixar pro pessoal aí? Nossa, a gente fala pra caramba, né? Passa muito rápido. Eu não sei se eu falei demais, se a gente tá estourando o tempo. Foi bom. Não, a gente tá no tempo, fica tranquila. Tá, porque eu falo pra caramba. A hora que eu vou, eu falei assim, gente, qual que é a pergunta? Mas enfim, eu acho que a mensagem… eu acho que deixar pras mulheres uma mensagem para elas ficarem atentas, né? Então, atentas ao relacionamento, às pessoas que elas, né, que elas cultivam ali do lado delas, pessoas que elas nutrem, sejam amizades, de novo, seja família, relacionamento, enfim, né? Qualquer relacionamento pode ser tóxico. Perfeito. Né? Você pode ter um relacionamento no trabalho que não tá legal, né? Então, ficar atento aos relacionamentos, ficar atento a esses sintomas que a gente falou, né? Então, assim, de novo, tudo na vida em excesso mostra que tem alguma coisa que não tá legal. Né? Então, poxa, ficar triste de vez em quando faz parte, ficar ansiosa de vez em quando faz parte, né? Tem situações que desencadeiam mesmo, né? Ou quando também existe alguma coisa que te paralisa, né? Então, o medo é tão grande que às vezes você perde oportunidades, né? Perde chances de vivenciar alguma coisa, né? Então, de novo, né? Tudo ali que eu acho que possa estar em excesso, né? Nossa, eu fico triste, mas é a maior parte do tempo. Eu tô ansiosa a maior parte do tempo, a ponto de não consigo respirar, eu, né, tô tremendo, tô com crise de ansiedade, né? Eu deixo de fazer coisas, evito situações, né? Então, eu acho que tudo que acaba em excesso ali, acaba se tornando um sintoma, né? Então, assim, prestar atenção nisso. E, assim, tenham um hobby, né? Tenham alguma coisa que vocês gostem de fazer, tenham um tempo para vocês, né? Seja um tempo na academia, seja um tempo vendo um filme legal, lendo um livro, cozinhando, né? Se você gostar de cozinhar, pintando, desenhando, enfim, qualquer coisa. Mas assim, tenha um tempo de pausa, né? Para não ser produtiva, sabe? Assim, um tempo de ócio quase, sabe? Eu acho que é isso. Obrigado, gostei bastante. Assim, você gostou do papo? Gostei muito. Foi mais fácil do que eu imaginei. Achei que ia ficar mais nervosa e tal, mas foi bacana. Foi bem tranquilo, gostei. Eu adoro esse formato, eu consumo muito. Sim, sim. Né? Então, adorei o convite. Muito esclarecedor, pessoal. Assistam bastante o episódio da Flávia, se você quiser deixar recado pra alguém ou pedir aí pro pessoal assistir o seu episódio. Claro. Isso, pessoal. Ó, fiquei muito feliz, tá? Da Flávia tá aqui. É um episódio, assim, fantástico. O primeiro que a gente tem focando nessa temática, muito importante. Muitas mulheres assistem esse podcast. Então, vão lá na DM da Flávia, lá. Sigam ela, acompanhem o trabalho dela no Instagram. Como que é seu Instagram? Flávia Fernandes, é isso? Você sabe que eu sou meio ruim com redes sociais. Flávia Fernandes.psicólogo, acho que eu mandei pro pessoal. Você tá sabendo mais que eu, do meu arroba.
Mas é isso mesmo, flaviafernandes.psicóloga. Tento ficar mais presente nas redes. Acabo, às vezes, não estando assim muito presente de postar, de falar e tudo mais. Mas entro. Então, assim, se você me mandar alguma coisa, tiver com dúvida, enfim, quiser né, buscar a terapia, indicar pra alguém que você achou que faça sentido, né? Você me encontra lá. Tem o site também, Flávia? Tem. Quer falar? O site quer. Deixa eu achar aqui. Vou deixar na descrição também, pessoal. Tá. O site da Flávia vai estar na descrição do episódio. O site, se eu não me... Aqui, é psicólogaflaviafernandes.com.br. Psicólogaflaviafernandes.com.br? Isso. Se você quiser marcar terapia, você mulher, vai lá. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. flaviafernandes.com.br. Você vai achar lá o site da Flávia para poder agendar terapia com ela. Fechado? Obrigada, Obrigado Gustavo. você, viu, Flávia? Obrigada mesmo, Sucesso viu, pra pela você oportunidade. Pra você também. Nossa, espero que seu podcast bombe, não só o meu episódio, mas todos os outros, que cresça muito. Obrigado. Que é muito legal, de verdade. Tá convidada pra voltar sempre que quiser, tá bom? Por favor. Obrigado, pessoal. Curtem lá, tá? Vão lá no Instagram da Flávia. Vai ter o link aqui na descrição também do site dela, pra quem quer fazer terapia, mulher, você que tá precisando, procurando terapia. Psicóloga competente aí que vai te acolher, vai te ajudar e vai fazer um trabalho incrível com você, tá? Acessa lá o site da Flávia, primeiro link da descrição ou o segundo, fechado? Obrigado, curta o episódio e se inscreva no canal e dá like pro YouTube recomendar a gente e você reforçar meu comportamento de voltar aqui, fechou? Tamo junto, valeu!